basicamente, o direito internacional, ele tem o condão de ilustrar para a gente qual vai ser a norma aplicada, qual é o direito aplicado quando da relação entre particulares. Então, ali eu vou analisar a questão de contrato, eu vou analisar se, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela tem a sede fora do país. Qual que vai ser a norma aplicável a ela? Qual que vai ser o direito aplicável a ela? E o mais interessante é que a gente tem em mente que o direito internacional privado é uma norma interna. O direito internacional ele vai trazer essa percepção sobre conjunto de normas internas que vão solucionar qual é a norma a ser aplicada no caso concreto, quando houver entre eles uma conexão internacional. Professor, muito difícil, não entendi ainda. Pensa o seguinte, direito internacional público, você tem ali a relação entre os estados. Você tem a relação da comunicação entre os estados, você não tem um códigozão de direito internacional. Então, quando estiver falando de direito internacional privado, a relação aqui vai ser uma relação onde eu vou verificar qual é o direito aplicável para aquela pessoa naquela circunstância. E você deve estar pensando assim, ué, professor, mas existe dúvida com relação a isso? A bem da verdade é que pode ser que sim. Pode ser que em determinadas circunstâncias tenha-se sim a dúvida. Então, a ideia aqui, a projeção, é que a gente verifique qual é a forma de solucionar eventuais conflitos nesse sentido. Eu estou meio incomodado com a luz. Tá muito escuro, não tá? Tá muito escura a imagem, não tá ou não? Tá escondendo seu cabelo grande. Escondendo meu cabelão? Feliz, é porque os barbeiros estão de quarentena. Por isso que eu não tirei o cabelo. Aí vocês estão zoando do meu cabelo. Eu tô falando sobre a luz, peraí. Vou fazer um teste. Esse aqui é meu escritório. O problema de dar aula aqui é que provavelmente vocês vão ouvir meu sócio dando aula lá em cima. E aqui eu fico em pé. Não tem problema não. Fica melhor de me ver assim? Fica mais fácil? Sábado ele tá aí fazendo uma live pra gente, né, professor? Sim, Nossa, sábado. professor, mas pode sábado ficar ele- sentado. A gente tava te vendo normal. Você vai dar aula toda em pé? Não dá nada não. Eu tava achando meio ruim, tava achando muito escuro. Mas aí qualquer coisa, eu vou lá e sento depois de novo. Só não vou ter aquela facilidade do aceite de quem chegar atrasado. Então, beleza. Vamos lá. A gente falou então dessa percepção sobre qual é a ideia do direito internacional privado. Vamos então fazer essa distinção sobre o direito internacional público, se é essa relação entre os países, enquanto o direito internacional privado, ele vai trazer essa discussão sobre a relação dos particulares e a aplicação da norma. E eu quero que vocês pensem o seguinte, qual tipo de lei eu vou aplicar a determinado caso? Imagine que a gente está falando sobre uma empresa igual ao McDonald's. Ou então eu estou falando de uma empresa que tem uma atuação no âmbito internacional. Existe ali um instrumento de conexão entre elas. Quer dizer, eu tenho uma sede internacional e eu vou fazer um contrato com o Brasil. Então, qual é o direito que vai ser aplicado? Ou então, uma empresa brasileira quer fazer um negócio jurídico com uma empresa estrangeira. Qual é a norma aplicada? Então, o direito internacional privado, ele vai regular essa relação entre os particulares. E aí, no exercício dessa regulamentação entre os particulares, é óbvio que a gente vai ter algumas regras. Então, para direito internacional privado, nós vamos ter, dentro do Brasil, algumas projeções, percepções normativas, e a primeira delas, que a gente tem que destacar e salientar, vai ser a norma que a gente chama de Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Na época que eu estudei, não quer dizer que eu seja tão mais velho, nem que faça tanto tempo assim, talvez alguns vários anos, mas era chamado de LIC. Para vocês estudaram como LINDB. Lembram da LINDB? Vocês chegaram a estudar a LINDB em direito privado? Sim, no primeiro semestre. Nossa, mas vocês estudaram a LINDB desde o primeiro semestre? Já tem tantos anos assim, já que mudou? Sim, sim. Com o professor Charles, né? Charles. Direito civil. Tempo todo que mudou, credo. Então, talvez já tenha realmente muito tempo mesmo que eu formei. Mas na época que eu estudei nem era LINDB ainda, era LIC. Lei de Introdução ao Código Civil. Enfim, aí na LINDB nós vamos ter uma normativa que vai tratar exatamente desse tema, que é sobre as normas que vão ser aplicadas. Quer dizer, qual norma se aplica a determinada circunstância. Então, na LINDB,
você vai ter ali regras sobre sucessão, sobre conflito de competência, se você está falando sobre questão do território. Então, ali você tem todas as circunstâncias inerentes ao fato em concreto. Então, é muito importante, quando a gente pensar em direito internacional privado, que a gente tenha essa percepção inicial sobre o valor da LINDB para a resolução desse tipo de discussão. Quer dizer, qual o tipo da norma que a gente vai enfrentar. Então, beleza. Nós temos no primeiro momento, a gente já fez a distinção sobre direito internacional público e direito internacional privado. Entendemos a natureza que o próprio Estado regula o seu direito internacional privado. E agora nós vamos para um outro ponto. Qual é a fonte? Da onde faz nascer? Curioso, porque quando a gente fala de onde faz nascer, nós vamos falar de da onde eu consigo olhar um instrumento e perceber direito. Então, o primeiro momento que nós vamos ter de fonte para qualquer tipo de direito, via de regra, você vai me falar a lei. E não está errado, porque a lei ela é chamada, ela é tida como fonte primária do direito. E aí, como tida como fonte primária do direito, para direito internacional privado, nós vamos chamar ela de fonte interna. Então, eu vou ter ali uma conjectura dividida entre dois pontos, uma chamada de fonte interna e uma fonte externa. E vocês já estudaram isso. Porque quando nós falamos de fonte interna, vocês vão pensar nessa projeção do direito interno, quais são as fontes atreladas a ela, e no direito externo você vai lembrar de um direito internacional. Tanto é que quando a gente fala de direito internacional, nós temos como fontes aquelas que a Corte Internacional de Justiça traz para nós. Em contrapartida, quando a gente fala de direito interno, nós vamos ter a concepção de direito interno no sentido macro. Quais são as fontes que se aplicam ao direito interno? Então você vai lembrar de fato, valor e norma, você vai lembrar das incidências da estrutura do próprio direito. Então vou lembrar daquela concepção inicial do direito. Então, da onde se tem a origem, da onde se pode beber do conhecimento do direito. E aí eu trouxe para vocês a doutrina do Monzoli, que é muito bacana, porque quando ele fala dessa distinção de direito interno e internacional, ele vai trazer sobre questão de regra de conduta. Em contrapartida, no direito internacional, ele vai falar da relação dos Estados. E não está errado. Realmente não está errado. Ele pontua de uma forma para diferenciar interno e externo, como interno, relações entre os particulares, e externo, sobre a relação entre os Estados e organismos internacionais. Essas relações tidas como recíprocas, na qual eu aceito me submeter àquela norma e você aceita submeter à norma que eu propus. Agora, no âmbito interno, se eu tenho a lei como fonte do direito, no âmbito internacional eu não tenho a lei. Obviamente porque eu não tenho um códigozão internacional. Então, por essa ausência de códigozão internacional, eu vou trazer sobre aqueles pressupostos que a Corte Internacional de Justiça vai determinar como instrumento de fonte de direito. E nós falávamos disso lá atrás, em direito internacional público, que vão ser os tratados internacionais, os costumes, princípios, e aí nós vamos ter ainda aqueles dois pontos acerca da jurisprudência e a doutrina como meio auxiliar. Mas aqui nós vamos ter ainda outras incidências. Nós vamos ter os atos unilaterais dos organismos internacionais, nós vamos ter decisões das organizações internacionais, analogia e equidade. E ao passo de que, após especificado cada uma delas, a gente vai enfrentar agora ponto a ponto. Vamos lá. Bem, o tratado. Lá atrás, nós já vimos que o tratado ele tem esse condão normativo de estipular regras entre os sujeitos de direito internacional. Show, professor, do momento, eu lembro disso aí. Bacana. Agora, veja que os tratados internacionais, eles podem atrair não só regras de direito internacional público, mas também regras de direito internacional privado. Pensem em vocês, por exemplo, regras que envolvam eventuais conflitos de norma. Vamos pensar o Tratado da Amizade, como, por exemplo, que você tem ali a incidência do direito internacional português, do direito interno português com o direito interno brasileiro. Lá você possui regras, por exemplo, como a recepção de títulos educacionais. Então, você consegue ter reconhecido determinado título educacional, você consegue ter uma facilidade nesse tipo de reconhecimento em razão de um tratado internacional. E olha como é interessante. Se você pensar, qual que é o órgão regulador da educação do ensino superior aqui no Brasil, turma? Qual que é esse órgão?
Não é o MEC? Então, Isso Deve ser o mesmo. Ministério da Educação, né? o MEC regula esse tipo de circunstância. Então, veja, não é algo de direito interno? O MEC não vai regularizar exatamente isso, as circunstâncias sobre a educação? Então, a partir do momento que eu tenho essa possibilidade de que um tratado internacional facilite, que ele tenha a possibilidade de aceite acerca de um ensino, de uma instrução de outro país, perceba que eu estou falando de algo de condão interno. Então, é possível sim que os tratados internacionais, em razão dessa pactuação entre os Estados, assegure direito entre eles. Então, assegure direito entre os sujeitos de direito internacional. Então, o tratado ele também vai se valer como fonte do direito internacional privado, ok? No mais, o costume, nós já tínhamos tido isso também no direito internacional público. E aqui a ideia, nós vamos agora trazer de uma forma mais doutrinária, dogmática. Costume, num conceito mais comum que a gente pode falar, é a prática de algo reiterado que é aceito e assimilado. Então, isso seria um costume. Se toda aula eu desse aula em pé para frente do computador, vocês iam no primeiro momento falar, professor, senta, não precisa ficar em pé. Mas em momentos derivados, vocês iam fazer o quê? Falar, se o professor não estiver em pé, vou achar estranho, justamente porque se instituiu um costume, uma prática habitual. Então, de igual forma, o costume, ele também vai ser analisado no âmbito do direito internacional privado, mas aqui a gente vai dividir entre atos objetivos e atos de elementos subjetivos. Então, quando a gente fala de atos objetivos, nós vamos falar de práticas reiteradas de atos. E quando a gente falar de atos subjetivos de um costume, vão ser um sentimento, a ideia, a percepção de obrigatoriedade, o fato de fazer com que aquilo ali seja cumprido. Então, o costume, no sentido objetivo, é a prática reiterada. E o subjetivo é a percepção de que aquilo ali é correto, de que aquilo ali deve ser seguido. Tranquilo? Tranquilo, gurizada? Tranquilo. Show. Tranquilo. Sobre os princípios gerais, a gente já falou lá atrás que para a base do direito internacional você precisa de princípios jurídicos coincidentes, comuns, que possam possibilitar essa ideia da aplicação. Então, de igual forma, os princípios vão se manter também inerentes às circunstâncias do direito internacional privado. Agora, aqui é muito importante a gente destacar que devem ser princípios que possam ser compatíveis com o ordenamento jurídico. Isso porque alguns princípios, eles não são compatíveis entre si, a depender dos ordenamentos jurídicos vigentes. Então, vamos pensar aqui, princípio da família. Vamos lá, a família. Se a gente estiver falando no ordenamento jurídico brasileiro, você tem a família monoparental, você tem a família homoafetiva, você tem a ideia do casamento ser monogâmico, e todos os institutos que protegem o direito de família, protegem esses institutos. Agora, de forma que é totalmente incompatível quando você pega estados que possuem uma ideia de proteção do direito à poligamia ou que vedam o reconhecimento dos tipos de famílias. Tanto que hoje, no nosso ordenamento jurídico, nós falamos de direito de famílias. Tranquilo? Bem, além do princípio, obviamente, nós falamos sobre a jurisprudência. E aqui na jurisprudência, gurizada, eu quero reforçar sobre a divergência que a gente tem sobre o aspecto de jurisprudência. Por quê? Porque a jurisprudência como um todo, ela é tida como meio auxiliar no ordenamento jurídico, mas a jurisprudência, ela tem o condão de fazer com que fique clara a explicitação, a forma que se amolda, se exterioriza o direito. Então, por vezes, a jurisprudência ela vai estar atraindo ali, talvez não como uma fonte primária, mas numa fonte secundária, no sentido de forma de aplicação. Isso dentro do âmbito do direito internacional no sentido macro. Agora, no direito interno, o que se verifica é, do direito interno, esse direito internacional privado, a jurisprudência vai discutir sobre regras de aplicação de direito externo dentro do país. Qual é a norma a ser aplicada?
Então, por vezes, vocês vão ver que a jurisprudência ela vai ser fundamental para o deslinde de algumas demandas, inclusive para preservar a segurança jurídica. Então, a jurisprudência ela é controversa no sentido de que ela pode estar abarcando tanto a possibilidade secundária quanto a interpretação, quanto a própria possibilidade primária de interpretação da norma. Então, vejam vocês a mudança do Código de Processo Civil de 2015 que trouxe para a aplicação da norma estrangeira. Antigamente, nós tínhamos que o STJ homologava a sentença estrangeira e dava a ela algo chamado de exequatur, a possibilidade dela ser executada no Brasil. Para isso, ela deveria preencher alguns requisitos. Ela precisava ter a tradução, você precisava ter a demonstração, a prova inequívoca de que fora realizado o devido processo legal, de que de fato havia ali elementos para que pudesse demonstrar que o processo não foi arbitrário. Você tinha necessidade de compatibilidade entre a execução da pena e o ordenamento jurídico brasileiro. Então, esse exequatur, que era a devida eficácia concedida pelo STJ, atraía todos os tipos de matéria. Com o Código Civil de 2015, o que nós temos? Nós temos uma revolução nesses institutos. Porque, a depender da matéria, se ela permitisse a possibilidade de homologação sem a necessidade de verificar a instrumentalidade que o judiciário exigia, ela poderia ser aceita. A exemplo do divórcio consensual. Então, o divórcio consensual ele poderia ser homologado sem necessidade de passar pelo crivo do STJ. Claro, não é todo tipo de divórcio. São circunstâncias que a gente vai falando de divórcio consensual. Mas isso também não impediria, por exemplo, a discussão sobre, tudo bem, mas e qual é a competência? Quer dizer, vai ser um cartório que vai homologar? E se eventualmente houver um vício de consentimento? Nós temos um caso, um leading case emblemático, referente ao quê? Sobre um divórcio que foi realizado na Itália mediante coação. E mediante coação, então, discutia-se, peraí, foi executado, aplicou tudo direitinho, mas vai poder ter eficácia? Quer dizer, existe de fato o consentimento quando ele reside de coação? Quer dizer, haveria ali uma ameaça na qual a mãe abriu a guarda do menor para o genitor. Então isso é muito interessante para a gente verificar sobre como a jurisprudência, nesse caso, ele não vem com o intento de ser secundário, mas sim vem com a projeção de ser primário. Beleza? Bem, ainda no mesmo sentido, a doutrina. Aí a doutrina não. A doutrina ela permanece com aquele entendimento que a gente já falou, que lá atrás, quando do início da matéria de direito internacional público, porque a doutrina, de fato, ela vem como baliza auxiliar. Ou seja, na dúvida quanto à aplicação dos institutos, nós vamos verificar o disposto na doutrina. E então, ao analisar a doutrina, nós vamos ter um auxílio da forma da interpretação. Então, a doutrina ela não vem como fonte primária, não vem como fonte secundária, mas ela auxilia na aplicação da norma. Então, ela vai ser tida como um meio auxiliar, e aí é uma forma incontroversa da sua natureza jurídica. A analogia. Bem, a analogia é muito interessante porque, no caso, ela não vem como uma ideia de fonte, ela também não é uma forma de auxiliar, mas ela é uma ideia de criar uma integração quando da ausência de uma norma própria. Professor, não entendi absolutamente nada. Quando que a gente usa analogia no direito? Quer dizer, você vai utilizar analogia quando você não tem nenhuma lei, nem algo a auxiliar como um todo. Você usa a analogia como uma forma de integração do próprio direito. Lembrando que, aí retomando, em direito penal você tem a vedação do uso da analogia, você não pode criar um tipo penal por meio de analogia, você até pode se fazer valer da analogia, se for em prol da parte, se for em bona parte, agora nunca em mala parte. Agora, e no caso do direito civil? Aí eu pergunto para vocês, a maioria de vocês já está no semestre avançado, pergunta, quando foi escrito o Código Civil em 2002, havia vazamento de nudes? O que vocês acham? Claro que não. Existia sim, só que não era divulgado, né? Em 2002? Puta merda, como que era esse vazamento de nudes aí? Tinha internet, mas esse crime de vazamento de nudes não tinha não, que eu me lembro disso. Eu já sou um pouco velha. Em 2002, eu tava tendo internet em casa, eu tava começando a ter internet em casa, se não me falha a memória. Para vocês terem noção,
talvez o professor tenha estudado sem WhatsApp. Não existia WhatsApp quando eu comecei a estudar. Então, esse negócio de vazamento dos nudes, essa ideia de vazar nudes, então não existia. E, obviamente, que a gente vai ter, então, a seguinte circunstância. Tudo bem, não vaza nudes, professor. Ótimo. Mas, e o direito civil, ele poderia tutelar essas circunstâncias? Quer dizer, ele poderia regulamentar de alguma forma essas circunstâncias? Estou tentando deixar a luz melhor, mas não tem como não. A luz aqui é amarela, vai ficar tudo escuro mesmo. Então, o vazamento de nudes, ele não tinha uma norma penal punitiva, mas você tinha ali um artigo 186, você tinha um artigo 927, que falavam que aquele que causar dano a outrem será obrigado a repará-lo. Então, em que pese não haver o instituto do vazamento em si, você tinha, obviamente, elementos que propiciavam ao direito a aplicação desse tipo de norma. Então, você tinha ali, naquele caso, formas de aplicação em analogia. Você poderia utilizar o dano, não só o dano inerente à conduta do agente, com algo novo que criou-se depois de um tempo. Quer dizer, não existia essa ideia de nudes anteriormente, mas aí, a partir do momento que nasceu esse instituto lesivo, era permitido fazer uma analogia, não do âmbito do direito penal, somente no âmbito do direito civil, ok? Lembrando, não é permitida analogia em mal da parte. Tranquilo, gurizada? Oi, vou tentar. Essa analogia, eu sei que no direito penal ela não pode ser usada contra, ela pode ser usada só a favor, né? Isso. Contra não, né? O réu não pode ser usado, né? Isso, exatamente. No direito internacional também é a mesma coisa? De igual forma que a gente não está falando de direito punitivo, a analogia é só sobre a aplicação do direito. Então aqui não é que é em mal da parte, porque veja que aqui eu tenho duas partes, um autor e um réu, um autor e um requerido. Então um requerente e um requerido. Então você não tem ali em mal da parte, porque em tese você não tem prejuízo de nenhuma delas ainda. Você não tem ali a última raspa, a última casca da cebola, justamente porque essa é a grande diferença do direito penal para o direito civil. Você não tem essa aplicação de um direito de forma última, que é igual ao direito penal. Tranquilo? Entendi. Show. Pra vocês terem noção sobre a questão de analogia, se eu analisar um caso no âmbito internacional e aplicar ele no meu direito de controvérsia, quando eu estiver tendo ali um conflito de normas, eu não vou estar fazendo uso de analogia por meio de uma jurisprudência? Tô ou não tô? Sim, está. Exato. Então, entende que a analogia, ela pode ser uma derivação de circunstâncias e também pode ser uma circunstância jurisprudencial, né, que vai trazer uma ideia de analogia sobre o entendimento de certo julgado. Então, assim, gurizada, essa parte inicial, eu quero que vocês tenham o seguinte em mente. Falando de direito internacional privado, lembra, ele vai decidir sobre a circunstância dos particulares, um eventual conflito de norma, qual vai ser a norma aplicada a determinada circunstância. Sobre as fontes, você vai ter fonte interna, a própria lei interna, o que aquela lei diz, e aí você vai lembrar da LINDB, e fonte externa, você vai lembrar do quê? Exatamente daquilo que a gente já estudou em direito internacional público. Você vai estudar os tratados, costume, princípio, jurisprudência e doutrina, a doutrina como meio auxiliar de forma patente, a jurisprudência dependendo do caso. Nós vamos ter ainda, além da analogia, como já dito, a ideia da equidade. A equidade, ela é basicamente a ideia geral do que seria a justiça. Mas que tipo de justiça, professor? Justiça numa percepção de isonomia material, quer dizer, eu vou aplicar a equidade quando eu verificar aqui a necessidade de tratar o igual de forma igual e o desigual na medida da sua desigualdade. Isso a gente também pode interpretar como isonomia material. Dentro do direito internacional, nós vamos chamar de et equo bono, que é exatamente a ideia de equidade. Então, essa percepção de equidade
ela também existe no direito internacional, só que nós não vamos ter essa aplicação de forma irrestrita. A ideia de ex eco bono, ela vai ser pautada sobre a percepção do correto, do válido, claro, mas somente quando não houver uma disposição que permita eu ter ali a ilustração de qual é a norma, qual é o direito, qual é o instituto a ser aplicado no caso concreto. Então, essa ideia de analogia, ela vai ter uma aplicação mais restrita. Perdão, de equidade, ela vai ter uma aplicação mais restrita. As partes podem consentir para que se tenha aplicação por equidade? Sim. Quer dizer, as partes podem primar por um Instituto da Equidade? Sim. Mas o artigo 38 da Convenção, do Estatuto, né, da Corte Internacional de Justiça, que é justamente onde vai atrair a base das fontes do direito internacional, vai falar sobre a necessidade de que haja consentimento das partes. Tranquilo? Tranquilo? Sim, tranquilo. Então, sobre o Instituto, ainda sobre a questão do Instituto do Direito Internacional Privado, a gente tem uma ideia que eu quero deixar com vocês antes de pegar a água, acabou, que é o seguinte. Imaginem vocês, será que dentro do território brasileiro eu posso aplicar uma lei estrangeira? Já pensaram nessa ideia? Não. Eu posso aplicar uma lei estrangeira? Depende. Repete a sua. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, eu posso aplicar uma lei estrangeira? Sim. Em que caso? Como seria possível isso? O depositário fiel. Uma boa saída. Foi uma boa saída. Mas vamos pensar em uma situação seguinte: contrato. Eu fiz um negócio jurídico com uma empresa internacional. Tem como aplicar um direito civil estrangeiro aqui dentro? Nesse caso, Se não. tiver Acho que não. Eu acredito que se tiver um contrato que tenha sido acordado com essa questão, possa sim, professor. Show. Então, a nossa aula de hoje vai ser exatamente pautada nesses elementos, nessa discussão. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar ali uma água, e aí eu já volto, que aqui o frio acaba arrebentando minha garganta, eu preciso tomar um pouco mais de água. Então, eu já volto, e aí a gente continua com essa indagação. Será que eu posso aplicar? O direito internacional privado, ele vai ter essa discussão? Já volto.
E então, o que vocês pensaram nisso aí? Alguém refletiu sobre alguma norma de aplicação onde eu possa utilizar o direito internacional dentro do país? É aplicado de acordo com as normas do direito internacional privado, vigente em lei brasileira, né, professor? Essa daí seria justamente a ideia genérica da coisa. Mas não está errado, não. É exatamente isso. Então, Eu acredito que pode. olha que interessante. Se vocês abrirem o artigo 10 da LINDB, vai falar sobre sucessão. E você vai pensar o seguinte: sucessão, morreu, vai estar transmissão de bens. Existe alguma regra de transmissão sobre os bens do morto, do decujus? E a verdade é que sim, o nosso Código Civil prevê isso. Só que a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, vai trazer, no parágrafo 1º, em seu caput, algo muito próprio sobre isso, que vai falar sobre a questão de que, quando a lei do decujus, de origem do decujus, for mais benéfica, eu aplico ela ao caso concreto. Então, olha só, a possibilidade de uma aplicação de um instrumento externo ao ordenamento jurídico interno. Então, basicamente, quando a gente fala de direito internacional privado, você vai lembrar desse conflito de normas e entender que, mesmo que a gente esteja falando de uma soberania, do princípio da territorialidade, onde do ordenamento jurídico nós tenhamos ali a aplicação da lei brasileira, o direito internacional privado vai flexibilizar essa ideia. Ele vai trazer as excepcionalidades. Tranquilo? Agora, quais são as regras? Como que a gente vai dirimir isso? Então, nós temos que analisar como funcionam essas exceções, essas excepcionalidades. Bem, para que se tenha essa percepção sobre exceção, a gente tem que entender o problema. E aí vamos pensar no seguinte problema. Eu estou vendendo uma casa nos Estados Unidos. Eu sou brasileiro, estou vendendo uma casa para um alemão e essa casa fica nos Estados Unidos. Qual seria a competência para julgar esse caso? Você vai pensar, é um contrato. O local da coisa... Lei dos Estados Unidos, lei estrangeira. Esse negócio, José, não é tão simples a gente resolver essa demanda. Porque eu tenho várias variáveis envolvidas. Eu falei que, no caso, a pessoa que está vendendo um imóvel é alemã, mas não estou falando que ela tem domicílio na Alemanha. O objeto da coisa vai ser uma discussão sobre o contrato ou vai ser uma discussão sobre o próprio bem? Será que não seria onde o imóvel está registrado? Se a gente utilizar o direito brasileiro, você vai pensar sobre questões inerentes ao imóvel, vai ser no local do imóvel. Então, acaba que cada circunstância ela vai trazer uma aplicação própria a depender de cada caso. Qual vai ser as circunstâncias inerentes ao caso que vai atrair esse tipo de competência? Então, a regra no Brasil é, se aconteceu aqui, qual vai ser o ordenamento jurídico a responder? Vai ser a lei do Brasil. Então, ele vai chamar de lex fori, que é a ideia genérica, geralzona, e vai falar que, se aconteceu no Brasil, vai aplicar aqui excepcionalmente o direito estrangeiro. Agora, claro, quando o juiz for verificar, ele vai ter que analisar um contrato. Gente, o contrato ele não pode dispor a manifestação de vontade das partes? E se as partes escolheram entre si o foro de eleição, o Tribunal Arbitral da França? Qual vai ser a competência para julgar isso? O direito internacional, direito internacional privado, direito Brasil, direito Estados Unidos, ou o direito processual francês, ou a Câmara de Arbitragem Francesa. Direito internacional privado? Quando a gente estiver falando de foro de eleição, e nós estivermos escolhendo a arbitragem, nesse caso, a competência vai ser do direito arbitral. E aí vamos deixar ainda mais difícil, lindo. Qual vai ser o direito aplicado? De qual dos dois? Ou vai ser um novo direito? Como que vai funcionar essa aplicação do direito? Então, o direito internacional, ele vai se preocupar com isso. A única vedação que a gente precisa trazer aqui de pronto é: nós não temos como aplicar
um direito estrangeiro, uma norma internacional, uma norma aqui no caso a gente vai falar não norma internacional, porque não existe um código internacional, mas vamos chamar, de acordo com o que a doutrina chama de norma alienígena, ou seja, aquela que é fora do país, quando houver colisão. E o caso mais comum de todos, por exemplo, eu posso pegar e aplicar o direito de pena de morte que existe na Indonésia dentro do Brasil? Não. Não, né, professor? Por que não? Porque a Não, Constituição proíbe. A pena de morte, ué. Mas e se o Brasil pediu a extradição de um brasileiro lá para cumprir pena aqui? Vale a nossa lei, né, professor? Oi? Não é? Não tem que ser a nossa lei, não, que tem que ser obedecida aqui? A gente não é soberano? Exatamente. Quer dizer que quando houver conflito sobre ordem pública, soberania, costume, nós não temos essa possibilidade de compatibilidade se ela for colisional. Então, se eu pedir para o Brasil aplicar a pena de morte de um camarada brasileiro que foi condenado lá nos Estados Unidos, o Brasil vai poder aplicar? Não. De igual modo, vocês têm que pensar o seguinte, isso vai ser lá dentro do direito adquirido. Uma pessoa é casada sob o regime de poligamia. O Brasil admite poligamia? Não, né, professor? Também então, não. Aqui dentro, esse direito adquirido vai ser recepcionado? Não. Não. Não vai poder falar desse tipo de recepção. Bem, aí trata-se agora de uma dogmática que ela por enquanto é bem fácil, recapitulando. Vamos lembrar. A gente falou só de fonte. Primeiro a gente explicou o direito internacional privado, o que é. Lembrando que o direito internacional privado, cada país vai fazer o seu. A ideia é a solução de conflitos, qual é a norma que eu vou aplicar. Lembrando que isso atrai uma exceção do princípio da territorialidade, ou seja, vai prever a possibilidade de aplicar um direito de fora, um direito que é de outro país dentro do nosso ordenamento. Sobre fonte, nós vamos ter a lei como fonte interna e externa, todas aquelas que a gente já viu várias vezes, que vão ser os tratados internacionais, costume, princípio, jurisprudência, doutrina, analogia e, por fim, equidade. Sobre o conflito, nós falamos que ela tem que ter algum tipo de conexão para que eu possa ter, de fato, um conflito de lei no espaço. Quer dizer, eu tenho que ter uma relação entre elas para eu permitir a aplicação do direito de um ou de outro. Eu não posso simplesmente falar, eu sou de ascendência italiana, eu quero que seja aplicado o direito italiano. Não, eu não posso fazer isso só porque eu quero. Tem que haver uma relação, uma diversidade legislativa inerente àquele caso. E aí, então, falamos dessa impossibilidade sobre norma colisional. E agora a gente entra numa parte dogmática, um pouco mais necessária de atenção, porque a partir desse momento nós vamos estar falando de uma percepção que ela é doutrinária e é como que o direito vai verificar sobre essas normas. Então, vai qualificar essas normas e fazer determinado tipo de classificação. Bem, já entendemos que para aplicar o direito internacional eu preciso ter uma conexão, eu preciso de alguma relação, algum nexo que faça com que eu tenha a possibilidade de incidir um direito que não seja o direito interno. Para isso, nós vamos ter uma divisão sobre normas que vão atrelar a relação unilateral ou uma relação bilateral. Tudo bem, pessoal, não mudou nada. Unilateral, quando o próprio direito interno ele vai trazer qual vai ser a lei aplicada àquele caso. Então, a Aline falou um caso aqui de competência por fórum recitae, no local do imóvel. Então, a norma ela já traz ali, no caso de discutir sobre bem imóvel, nós vamos aplicar a lei interna. Beleza. Então, essa é uma norma que ela vai trazer ali que, naquela discussão, só se cabe direito interno. E essa é uma regra como um todo. Agora, nós temos as excepcionalidades, que é quando nós trazemos a apreciação normativa, que o próprio direito interno fala que você pode aplicar qualquer uma das duas, ou que tem a incidência das duas. Então, quando eu falei para vocês sobre, por exemplo, o direito de sucessão, o artigo 10 da LINDB vai falar de uma forma expressa que podemos aplicar o direito internacional ou o direito interno. O direito internacional, no caso, o direito do estrangeiro, ou alienígena como um todo. E perceba que é muito interessante essa ideia de que a norma traz a possibilidade de aplicação de um direito externo.
É justamente a possibilidade de valer-se dentro do território nacional, uma norma internacional, ok? Então, primeiro ponto, as normas vão atrair essa ideia de unilateral, quando determinar qual direito é aplicado, ou bilateral, quando tiver a possibilidade de aplicação de ambos, beleza? Agora, sobre os elementos de conexão, aí a gente passa a ter, talvez, o ponto alto da nossa matéria de direito internacional privado, o ponto que se é cobrado com maior incidência em concursos e afins. Primeiro, a gente tem que distinguir como objeto de conexão e elemento de conexão. Então, todo mundo já entendeu que para eu falar de discussão de normas, se é internacional, se não é, eu tenho que ter ali, naquele momento, algo que me permita traduzir da possibilidade de aplicar normas que não sejam somente direito brasileiro. Então, ou é porque meu pai era nacional de outro país, ou porque existe uma circunstância contratual entre duas pessoas jurídicas, uma de direito interno e uma de direito internacional, e o contrato foi realizado em um país estranho. Então, eu tenho que ter ali circunstâncias que façam com que eu possa aplicar o direito internacional. E aí, então, aqui nós vamos dividir entre objeto e elemento. Objeto vai ser qual é a matéria discutida. Então, nós vamos falar que a matéria, ela permite a aplicação de um tipo de direito estrangeiro. Então, vamos pensar aqui sobre o testamento, a forma de testamento, o casamento. São elementos de mérito, matéria que se discute. Vamos pensar aqui. Uma criança de 12 anos pode casar, turma? Não. De jeito nenhum. Por que não? No Brasil, não, mas eu acho que não no Brasil. Mas... E se eu estiver falando de outro país? Tipo, Índia? Não sei, pode ser que sim. Em outro país pode. Tem país aí que aceita. E aí dentro A Arábia do Brasil? Saudita é até, tipo, eles aderem a esse tipo de tradição na Arábia Saudita, né, professor? Show, olha aí. Mas, mais do que isso, esse mérito, essa norma, ela vai atrair a incidência de qual direito? Aqui dentro do Brasil. Eu posso aceitar uma criança dentro do Brasil com 12 anos como casada? Posso? Acredito que não. Acho que não. Então, em razão da matéria, eu não posso admitir aquela circunstância. Então, aqui dentro do Brasil, essa guria de 12 anos, ela vai ser tida como emancipada para os efeitos civis, porque lembra que a emancipação, ela traduz justamente na plena capacidade do indivíduo. Então, o casamento, ele antecipa os efeitos civis. Essa criança que casou com 12 anos, ela vai ter esses efeitos civis plenos aqui no Brasil? Não, porque a matéria vai atrair qual é a norma que vai ser aplicada. Então, a matéria em discussão atrai qual é a norma a ser aplicada. Agora, um ponto diferente... Professor, uma pergunta. Nesse caso, se em outro país é legal um maior casar com uma menor de 12 anos, 13 anos, e aí ele se muda para o Brasil, como que fica essa situação? O casamento não vai ter eficácia aqui. Eu acho que a sua pergunta poderia ser muito mais grave se a gente estivesse falando do quê? Do direito penal. Porque 12 anos não pode consentir, aí é crime. Lembrando que o Brasil adota qual tipo de teoria? Mas e nesse caso, a pessoa está aqui morando para nós é uma criança. Ele não tem que obedecer às leis brasileiras? Está morando no nosso país? Tem que obedecer às leis brasileiras. Nossa. Professor, lembra aquela disposição que tem dentro do Código Civil que fala que, no caso de uma pessoa morrer, falecer, aplica-se a mais benéfico ao declínio. Artigo 10º, parágrafo 1º da LINDB, né? Do Código Civil não, viu? Não, mas eu sei que tem essa legislação. Desculpe não saber a origem dela. Não, tem problema. Como que fica com relação a essas questões, tendo visto o aspecto brasileiro? Porque a gente sabe que aqui você só pode discorrer dos seus bens no testamento até 50%. E lá fora eles
100%, se ele quiser pegar dos bens dele e dar para o cachorro dele, ele pode, né? Aí a pergunta é, qual que é mais benéfica? Você já sabe a resposta, você já me respondeu. É Sim. melhor deixar 100% para o cachorro ou até 50% para o cachorro? É por isso que eu tô pensando, porque às vezes, tipo, isso parte da vontade civil dele própria. E Sim. aí tem questão de interesse de outras pessoas que já morreram. Como que fica essa relação? Bem, aí você está falando sobre a primazia da manifestação de vontade, né? Do decujus. Porque a gente vê uma questão do conflito da primazia da vontade dele com o que é disposto numa lei nacional, entendeu? Às vezes o cara mora fora do Brasil, entendeu? Mas ele tem filhos brasileiros, essas coisas todas. Eu sei que já deve ter várias matérias escritas sobre isso, mas eu queria entender melhor, já que o professor está aqui, fica mais fácil para mim compreender. Claro, fica muito mais fácil. Olha o parágrafo primeiro, ele vai dizer o seguinte: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, aqui eu estou falando de herdeiros que sejam diversos daqueles de sucessão de cadeia direta? Ao meu entender, sim. Por quê? Porque existem tanto herdeiros pode existir dentro da esfera aqui dentro do país, quanto herdeiros lá fora, né? Aí iria aplicar um direito aqui dentro. Não, você não entendeu a minha pergunta. Vamos lá. Eu estou falando de pessoas que não sejam filhos ou cônjuge. A sucessão de bens de estrangeiros situado no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Ah, entendi. Então vai se aplicar sempre a brasileira. Só em casos extremos que a gente vai... A exceção é utilizar o direito inerente à nacionalidade do decujus, mas somente quando for mais benéfico para quem? Para o cônjuge, para os filhos ou para aqueles que os representem. Compreendi, beleza. Não, tranquilo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Show. Então a gente tem esse primeiro objeto de conexão quando a matéria atrai a incidência de uma norma. Vou mostrar para vocês, ó, vocês que têm vontade aí de estagiar aqui no escritório, só lembrando aqui, ó, vocês que têm interesse de estagiar aqui, ó, são 8h30 e a galera tava aqui ralando até agora. Adicionando. Tour pelo escritório. Oi? No final da aula eu mostro. Gurizada tava aqui ralando. A gente tá voltando às atividades e estão mandando ver. Ainda derrubei o mouse aqui. Pronto. Beleza, Professor, ficou claro, hein? Foi. Em relação a esse casamento com essa menor de idade, não existe uma forma do nosso sistema consular aqui no Brasil reconhecer isso, visto que teve origem em outro país e não aqui no Brasil? Aí é sobre a discussão de direito adquirido no âmbito internacional e a sua incidência de validade aqui. O que acontece? A via de regra, se você precisar utilizar da lei brasileira para a homologação disso, ela não vai ter sua validade aqui. O cônsul, ele não tem legitimidade para validar esse tipo de instrumento jurídico. O que poderia acontecer é o judiciário brasileiro, analisando o caso em concreto e as circunstâncias inerentes, verificar da possibilidade de incidência. Mas, assim, de pronto, quando estiver falando sobre interesse público, aí o Brasil ele invoca a sua soberania e aí, no caso, ele aplica a lei brasileira em razão do princípio da territorialidade e do princípio da soberania absoluta. Professor, e nesse caso, a jurisdição seria do STJ ou de um juiz monocrático normal? Qual a questão? Essa questão da menor com relação à validação. Tá. Se for por meio de uma decisão judicial, o STJ teria competência. Bom, a disposição que a gente tem
da possibilidade que o Código de Processo Civil traz são regras muito excepcionais quando a gente fala de homologação de sentença estrangeira. Mas o que pode acontecer é que em determinados discursos, se você der uma olhadinha lá no artigo 105 da Constituição Federal, ele vai falar sobre as hipóteses de competência. Então, poderia atrair, inclusive, por questão de aplicação de tratado internacional, alguma coisa nesse sentido. Isso seria atrelada justamente a essa possibilidade de qual é a matéria, qual é a forma de aplicação de tratado internacional, então, como um todo. Por quê? Porque a justiça comum, ela vai, obviamente, de pronto, declinar. Perceba que a gente vai estar falando de algo que excede a própria jurisdição dos juízes comuns. Nós vamos estar falando de questão que envolve a soberania, do reconhecimento de, eventualmente, criar ali uma insegurança no ordenamento jurídico. Tranquilo? Tranquilo, entendi. Então, é igual você falou, a jurisdição, então, deve ser pelo menos numa corte superior, né? A ideia é que sim, muito embora, lembra, o Código de Processo Civil, ele vai trazer algumas possibilidades de exceção. E o caso que a gente tem, o leading case, o caso mais emblemático é o caso do divórcio no âmbito internacional. Então, isso daí realmente, ele traz essa possibilidade de fazer a homologação da sentença estrangeira, mas o STJ continua sendo manifestadamente o competente para fazer a homologação da sentença estrangeira, mas nós temos ali a questão da possibilidade excepcional de que possa vir não pelo STJ, mas que possa vir traduzida quando ela tiver requisitos que possam ser aplicados aqui sem a necessidade dessa concessão de exequatur, né? Então, se não me falha a memória, é o artigo 960 do Código de Processo Civil. O artigo 960 vai trazer quais são as excepcionalidades, como que funciona o trâmite para eficácia. E aí vai trazer, obviamente, como um todo, a regra geral, que tem que passar pelo STJ, enfim. E aí vai falar dos requisitos. E a ideia vai ser assim, não lembro agora o artigo. Eu sei que é 960, mas depois, muito provavelmente, deve ser dali em diante, vai falar sobre a hipótese que dispensa a necessidade, né? Oi? Pode falar. Pode falar ainda. Não, eu estou escutando, porque eu só cliquei aqui, mas eu estou escutando o que você falou. Tá. Então, o 960 em diante, ele vai falar sobre quais as possibilidades de dispensar essa homologação pelo STJ, mas traz também a ideia de que, quando estiver falando de competência absoluta, exclusiva da autoridade, também ela não tem como ser passível de homologação, porque precisaria, de fato, da intercorrência da justiça brasileira. Então, a Aline já falou, por exemplo, uma hipótese onde a gente tem a questão do fórum recitae, tá bom? A dispensa, ela, em especial, o que se diz muito é a questão do divórcio consensual. Havia outras circunstâncias, outras hipóteses que seriam ventiladas, mas era mais doutrinária, e o que de fato assim, tem visto com maior eficácia é o dispositivo na letra da lei. Que a letra da lei, se não me falha a memória, eu lembro que é o 960, mas se não me falha a memória, ela fala exatamente sobre quando do divórcio consensual. E aí estava tendo um conflito, porque o divórcio consensual no Brasil, ele pode ser realizado na seara extrajudicial, no cartório, quando não tiver filhos menores. E aí a discussão era, e se o divórcio consensual internacional envolver filhos menores? Porque no caso da lei, ainda, claro, se não me falha a memória, eu tenho quase certeza disso, que fala sobre a questão de somente homologação de divórcio consensual. Então fala que ela produz efeitos independente desse tipo de homologação. Mas havia essa discussão, obviamente, sobre essa questão da incidência do menor e tal. E aí, então, tinha-se o seguinte, se não é o STJ, quem vai homologar? Aquele juízo que é competente, tudo bem. E aí, o que se pavimentou? Que o juiz da vara de família, ele é competente para homologar um divórcio consensual quando você tiver menor. Mas o cartório não. Então, o divórcio consensual que não envolvesse menor e fosse no âmbito internacional, poderia ser homologado por cartório. Mas se envolvesse
menor, aí você teria que utilizar o juiz que teria a sua competência, né? Então, essa foi a ideia que ficou traduzida com a aplicação da norma, que o legislador tentou facilitar, né? Lembrando a súmula 66, se não me falha também a memória, de 2010, que diz sobre a desnecessidade das pessoas... Ela rege sobre as questões de dispositivos de união estável e essas coisas todas. Exato. Então, minha memória está boa hoje. Então, o artigo 66, ele vai falar sobre essa questão de você não ter necessidade de um procedimento de separação, enfim, você pode simplesmente divorciar. Então, atrelando essa celeridade, para dar assim, uma liquidez maior ao Instituto, teve-se essa incidência do entendimento sobre a questão de qual é a competência que não seja o STJ para homologar, né? Então, uma forma de consectário lógico que foi aplicado nesse sentido. Bem, agora, um outro ponto, se a gente verificou que a matéria vai atrair o direito a ser aplicado, o ponto distinto vai ser sobre qual vai ser o direito aplicado no caso concreto quando não versar sobre matéria em si. Então, como que eu vou resolver e não é atraído pela matéria? Aí, nesse caso, nós vamos ter 3 incidências maiores e a gente passa a analisar cada uma delas. Primeiro, quando a gente vai falando sobre a pessoa. Então, eu não tenho a matéria atraindo o direito, mas eu tenho ali a nacionalidade, o domicílio e a residência dela. Aqui no Brasil, quando nós tivermos essas circunstâncias que o direito vai chamar de estatuto pessoal, a regra do domicílio ela vai ser verificada em diversos artigos. Então, se você abrir a LINDB, no artigo 7º e no artigo 8º, vocês vão ver várias incidências onde a própria lei vai determinar que será aplicado o domicílio da pessoa. No caso da outra hipótese, e aí também, assim, só retomando a ideia que a Aline já falou, sobre a ideia do fórum recitae, que é onde estiver localizado o bem imóvel. E por fim, então veja, eu tenho, primeiro, pessoal sobre a pessoa, nacionalidade, domicílio e residência. Reais sobre o local do imóvel. E nós temos os conducistas, que vai ser em razão de pactuação de contrato, autonomia das vontades. Então, aqui nós vamos ter 3 elementos de conexão. E aí, retomando para vocês não ficarem com dúvida. Lembrando, galera, direito internacional privado, que a gente está falando hoje. Falamos do porquê da sua aplicação. Vamos falar dessa estipulação de qual norma vai ser aplicada, como fonte o direito interno e os direitos que a gente vai ter como externos. Lembrando, tratados internacionais, costumes, princípios, doutrina, jurisprudência, analogia e equidade. Sobre o conflito da lei, nós lembramos da vedação, quando tiver norma colisional, que não permite a aplicação do direito externo dentro do ordenamento jurídico, quando ele for conflitante. E sobre os objetos que permitem a aplicação do direito internacional, nós temos um objeto de conexão pela matéria e elemento em razão dessa circunstância. Pessoal do indivíduo, nacionalidade, domicílio e residência, real sobre o local, a questão do bem onde está situado e conducista pela autonomia da vontade. O mais adotado no Brasil vai ser, quando da necessidade de elemento de conexão, vai ser o domicílio da pessoa. Então, o domicílio da pessoa, ele é aplicado com a maior incidência. Tranquilo? Então, esse daí, por suposto, que vai ser o mais básico, a regra geral zona. E, professor, e se o camarada for apátrida, ou seja, ele é um refugiado, eu vou utilizar o quê? Tem como você verificar a nacionalidade desse cara? Não tem como. Então, se ele se estabeleceu naquele domicílio, você vai utilizar a regra do domicílio para ele, se possível. E aí, sobre estatuto pessoal, vamos então agora analisar os conceitos de lex. E aqui nós vamos falar de vários instrumentos. Primeiro, do estatuto pessoal, lex domicilii, vai ser com maior incidência em razão do domicílio. Aí, quando a gente pega aqui o lex patriae, quando você pegar aqui o artigo 18 da LINDB, você vai verificar que esse artigo 18 vai trazer uma projeção muito própria, porque ele vai falar o seguinte, quando estiver falando de autoridade brasileira e estiver falando de autoridade para reconhecer o casamento, será que eu consigo casar fora do Brasil? Eu consigo casar fora do Brasil com alguma autoridade brasileira sobre as leis brasileiras? E a resposta vai ser sim, pelo artigo 18, que vai falar que as autoridades brasileiras também podem realizar divórcio, eles podem celebrar casamento, desde que a gente tenha essa possibilidade de aplicação de uma autoridade consular
para fazer esses procedimentos. Então, o 18 parágrafo, eu acho que é o parágrafo 1º, o caput vai trazer logo direto sobre o divórcio. Deixa eu abrir aqui a lei. Só para deixar mais claro. Celebrar separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros havendo filhos menores. Isso vai ser... Não havendo caput filhos... ou parágrafo 1º? Não, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Então, o caput vai dizer que as autoridades brasileiras consulares vão ser aptas a realizar atos de casamento. Não é isso? O caput vai dizer isso. Com certeza. Se o parágrafo 1º fala da separação, o caput vai falar do casamento. Justamente sobre a possibilidade de que uma autoridade estrangeira... Olha só que interessante. Uma autoridade, vamos lá. Eu sou brasileiro e estou em Roma. E aí uma autoridade consular, vou lá na embaixada, ela pode celebrar o meu casamento com uma italiana sobre as regras de direito brasileiro. Olha que coisa interessante. A possibilidade desse tipo de aplicação. Óbvio, a doutrina diverge sobre a questão de que ambos sejam brasileiros, mas, em suma, o que de fato vem sendo aplicado é a regra de que ambos sejam brasileiros, porque ela fala assim, tratando-se de brasileiros. Então, em que pese a doutrina minoritária falar da hipótese de um nacional com um estrangeiro, no país estrangeiro, adotar regras de casamento sobre os moldes de uma norma estrangeira, nós temos, então, que a doutrina majoritária vai trazer sobre a hipótese de ambos os cônjuges de uma nacionalidade estrangeira utilizarem da autoridade consular para realizar esse tipo de patrimônio, para esse tipo de negócio, no negócio jurídico. O casamento não é só um negócio jurídico, mas realizar essa celebração, esse evento que é tido como um casamento. Então, em suma, o que eu quero que vocês tenham em mente? Se falar sobre análise do elemento para atrair uma norma, você vai verificar o elemento pessoal. Primeiro, domicílio, qual é o último domicílio que ele teve, e isso já caiu na OAB tantas vezes. E como que caía, professor? Perguntava assim, fulaninho, residente domiciliado no Brasil, de origem alemã, viajava na Suíça quando o seu avião caiu entre a Alemanha e a Suíça. Qual é o domicílio para a resolução do seu trato sucessório? Aí, então, você tem a regra geral do domicílio, tá bom? Então, era a regrazinha básica e isso caiu na OAB, exatamente nessa circunstância, envolvendo vários locais, mas aí a regra era do domicílio. E a lex patriae é só quando a gente usa a nacionalidade. E aqui no Brasil a gente vai ter essa menor incidência porque você vai ter dois dispostos. Então, o artigo 18 vai falar dessa questão da celebração do casamento, a possibilidade do divórcio na autoridade consular. E quando a gente vai falando do artigo 7º, Enio, você que está aí com a lei aberta, artigo 7º, parágrafo 2º. O casamento de estrangeiro poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos nubendes. Beleza, justamente o quê? Você ter dois estrangeiros dentro do ordenamento jurídico brasileiro se casando sobre as regras do casamento deles, desde que sejam realizados sobre a autoridade consular. Então, é exatamente essa possibilidade onde a nacionalidade vai invocar o direito a ser aplicado. Agora, sobre circunstâncias que não vão estar mais atreladas à pessoa. E aí eu tenho dúvidas sobre a aplicação da norma. E aí, como é que eu faço? Bem, a primeira coisa você vai ver sobre lex fori. O lex fori é o quê? Onde ocorre aquela relação. Então, o lex fori ele vai ser uma regra geral, ele vai abarcar um instituto mais amplo, no sentido de que, bem, eu vou utilizar a lei daquele local. Então, ainda que seja uma empresa estrangeira que estiver fazendo negócio jurídico no Brasil, a lex fori vai atrair o caráter mais genérico. Ela, obviamente, é a mais aplicada, ok? Então, ela vai ser a mais aplicada dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que é justamente o local onde se situa aquela relação jurídica. A forum rei citae, lex rei citae, que é a do local do imóvel. Aqui no ordenamento jurídico brasileiro, nós vamos invocar isso daí como competência. Em matéria de competência, ela vai envolver ordem pública. Então, o local do imóvel ou de coisas móveis permanentes, elas vão atrair a competência rei citae, e aí vai aplicar o direito onde estiver situado a coisa. Gente, aqui só tem um parênteses para fazer. Existe direito inerente à coisa imóvel e existe direito
sobre o contrato que discute a coisa imóvel, tá bom? Então, é muito importante que vocês distinguam isso daí, até para processo civil, porque fórum rei citai, uma ação possessória. Uma ação possessória, obviamente, ela vai ter que ser intentada no local do imóvel, não tenha dúvida sobre isso. Agora, se você estiver falando de relação contratual, compra e venda, onde tiver vício redibitório, vício do negócio jurídico, não necessariamente vai atrair a competência. Oi? Que é o caso de Passadima, por exemplo, né? Desculpa, eu não consegui ouvir. Que é o caso daquela refinaria lá americana de Passadima, é Passadima o nome? Que tem um objeto contratual que foi viciado e que aconteceu prejuízo e tal. Aí essa discussão vai ter que ocorrer lá no local, no caso. Isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá bom? Essa é a ideia. Agora, esse outro vocês já ouviram falar também. Lex loc delicti commissi. A galera do Direito 2 Minutos, que está fazendo essa análise do Código Penal, eles trouxeram, se não me falha a memória, foi até o Renato que trouxe, sobre a teoria da atividade. Teoria da atividade, teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. Lá no Direito Penal, para determinar qual é a competência. Aqui nós vamos falar não de competência penal, porque a competência penal nós temos regras próprias. Agora, vamos pensar, vocês todos já... É o próximo vídeo, é o Edilson. É o Edilson? Então, como eu assisti, já acabei dando um spoiler, então, perdão. Edilson, foi mal. É porque eu lembrava que eu tinha visto isso dos nossos alunos do Direito 2 Minutos, e aí eu acabei dando um spoiler, então, perdão, gurizada, foi mal. Mas é que eu lembrava bem que eu tinha visto isso de algum de vocês. Foi mal, Edilson, perdão. Então, olha só. Aqui nós vamos falar de uma questão que não é penal. Pensa vocês o seguinte, todos já tiveram obrigações. Lembra que quando a gente fala de obrigações, surge a necessidade de indenizar quando da realização do cometimento de um ato ilícito. Então, o ato ilícito, ele provoca, de forma involuntária, uma necessidade de reparação do dano. Então, a gente estuda isso em obrigações. Vocês já estudaram isso em obrigações. Então, quando a gente vai falando de lex loc delicti commissi, para fins de reparação civil, de responsabilidade civil, nessa discussão de qual a norma eu vou utilizar, quando eu tiver incidência, tanto do elemento estrangeiro quanto do elemento interno, eu vou utilizar o local onde o ilícito foi cometido, tá bom? Então, isso é muito importante, por quê? Porque nós temos responsabilidade civil sobre concorrência desleal, quando eu tenho uma empresa estrangeira realizando atos de concorrência desleal, quando eu falo de poluição. Então, essas duas hipóteses vão trazer a incidência de o local onde foi cometido o ilícito vai ter a competência, vai aplicar o direito para dirimir aquele conflito. Então, vamos pensar, uma empresa estrangeira realiza um contrato para fazer determinado tipo de extração de minérios. E aí, então, ela faz por meio de uma concessão. E aí, ela faz isso no Brasil. Ela tem um ordenamento jurídico, a consolidação dela como um todo, dentro do âmbito do direito externo dela. Agora, como ela praticou esse ato ilícito aqui dentro do Brasil, e nós estamos falando de reparação civil e não de direito penal, nasce ali o direito de indenizar. Já estudamos isso em obrigações. Então, nesse caso, vamos atrair o quê? O direito interno para esse tipo de aplicação. Tranquilo? Beleza, tranquilo, suave. Show. No segundo pretexto, nós vamos falar de execuções, que vai ser o quê? Sobre a execução do contrato. Aqui, nós temos algumas variáveis importantes, porque quando a gente fala de execução do contrato, de uma obrigação, anteriormente, essa execução, ela atraiu uma dúvida, e o TST teve que rever a sua jurisprudência quando falava de direito do trabalho. Anteriormente, o TST entendia que o local, a competência, o direito a ser aplicado era a origem da pessoa e não do local onde era praticado o ato. Então, teve que reformular essa ideia da jurisprudência e aí então entendeu que o local da execução da obrigação, da execução do contrato, também vai atrair para si a hipótese de incidência do direito. Professor, mas olha que interessante.
Desse ponto que tu falaste até agora, eu consigo verificar. Se o camarada vai lá e executa uma atividade, eu tenho ao mesmo tempo a ideia da execução da atividade cumulada com lex fori, onde ocorre a relação jurídica. Então, eu posso falar que aplica os dois simultaneamente? Sim, gurizada, com certeza. Com certeza, você pode utilizar os dois. Quer dizer que um não exclui o outro. Você pode utilizar aqui uma possibilidade de cumulação entre eles, desde que seja permitido. Porque você pode ter ali uma pactuação no local distinto, como é o caso aqui do segundo ponto, que é o regit actum, ou loc contractus, que é o local onde constituiu a celebração daquele contrato. Por exemplo, fechamos um contrato na Alemanha com prestação de serviço na Suíça. Sou brasileiro e o cara é americano. Entenda, qual vai ser a norma do direito a ser aplicado? Não sei, porque eu estou falando de um país estrangeiro, professor. E eu já sei que o direito internacional privado vai ser uma norma de direito interna. E eu vou falar o quê? Do momento. Você acertou, que é exatamente isso. Então, vamos pegar o Brasil. Então, o contrato foi pactuado aqui para ser aplicado na Alemanha com um americano e um argentino. Bem, se eles demandarem sobre a hipótese do regit actum, do local da celebração, você tem a possibilidade de fazer com que ali tenha validade essa modalidade de execução. Olha o tanto que essa norma, ela traz uma polêmica interessantíssima. Eu sei que nesse momento você deve estar perguntando assim, misericórdia, professor, você está falando de lex, loc, desgrama e tudo, e eu não sei qual que vai ser a incidência, não. Se você ler a LINDB, logo nos pressupostos legais, você vai ver que a norma brasileira, ela já mostra para a gente qual que vai ser a incidência de cada uma dessas hipóteses. Então, não é o tipo da coisa que você precisa puxar o cabelo e ficar desesperado, não. Fica tranquilo, galera. Porque você vai ter que analisar, primeiro, qual é a circunstância de fato, e aí você vai olhar exatamente o instrumento da LINDB. Está versando sobre qual relação? Por que eu estou discutindo aqui qual o direito? O que as partes estão alegando? Então, se eventualmente na nossa avaliação tiver um caso concreto, você vai analisar o que está escrito na LINDB e vai justificar sobre qual é a hipótese da lex aplicada, caso seja ali interpretado como aplicação do direito brasileiro. Então, vai ser muito mais simples do que vocês imaginam no caso desse tipo de incidência. E se você vê, a todo momento, eu estou falando da LINDB, porque a LINDB vai atrair essas hipóteses. Agora, um caso polêmico que caiu já na prova da magistratura foi sobre o loc regit actum, no caso de jogo de azar. Então, aqui no Brasil a gente sabe que não pode, isso é uma contravenção. Mas e se nos Estados Unidos é possível? E a gente está falando de um contrato que tinha sua legalidade lá e foi executado aqui. Uma sentença de homologação estrangeira, na verdade, uma homologação de sentença estrangeira sobre um contrato lá nos Estados Unidos que prevê a possibilidade de jogos, de cobrança de dívida por jogos de azar. Veja, um instrumento material lá, ele não permeia a licitude brasileira, porque ali você tem a ideia de uma contravenção. Mas o título executivo decorrente de uma ação judicial que reconhece aquela existência da cobrança, quando da possibilidade aqui da execução, vai verificar o quê? Opa, peraí, o contrato em si, ele foi feito nos Estados Unidos. Então, aqui, eu não vou falar sobre a ilegalidade material do ato. Por quê? Porque, no caso, essa cobrança, de acordo com as leis que foram aplicadas da constituição daquele contrato, aqui são legítimas. Professor, se fosse um caso de execução e eu fosse um ministro, eu votaria para execução, sem nenhum problema. Porque, para execução. Como eu falei, a gente não iria... A gente não tem nada a ver com o que decorreu da sentença, a gente só vai executar o que está sendo pedido. Perfeito, em especial, porque se a gente precisar justificar, o quê? Naquele local onde foi celebrado o negócio jurídico, ele tinha validade. Aqui então, o objeto é possível, determinado, e ele é lícito, possível e determinado. Eu como ministro, se tivesse que votar, votaria no procedimento. Com certeza. Que eu executasse. Exatamente. E é exatamente isso que a nossa LINDB vai trazer. E aí, por fim, é sobre a autonomia das vontades. A autonomia das vontades, gente, tem como eu simplesmente escolher qual é o direito que vai ser aplicado? Veja, parte da doutrina diz que essa modalidade, esse instituto, ele deve ser analisado com certa cautela.
Porque a autonomia da vontade permite, por exemplo, na justiça arbitral, que você escolha o direito a ser aplicado? Sim, é possível. Agora, quando a gente fala de escolher o direito, vamos falar num contrato, e a gente regula qual vai ser o direito aplicado. Ah, se aplica na disposição o disposto no direito alemão. Em tese, é possível, desde que não ofenda a ordem pública e a soberania estatal. Então, se não ofender a ordem pública e a soberania estatal, é possível aplicar a autonomia das vontades. Tirando essa hipótese, galera, não tem como ter essa modalidade de incidência. Beleza? Tranquilo. Mas essa também é uma questão óbvia também, né, professor? Se vai ferir a integridade da legislação nacional, não faz sentido aceitar o fórum ou a lei externa. Exatamente. É a questão, a gente está discutindo até onde aquela questão do dualismo e do bonismo, né? Se ele é parcial ou não, no meu entender é isso. Pode eu esteja errado. Sim. É isso mesmo. Tem toda a razão. Galera, a gente está chegando agora, partindo para o último slide, para o deslinde da nossa aula, que vão ser chamados de Institutos Básicos do Direito Internacional Privado. E aqui de uma forma bem sucinta, porque eu não vou mentir para vocês, todas as doutrinas que eu peguei, tanto do Rezec, quanto do Portela, quanto do Mello, todas eles atraem uma forma muito mais complexa da aplicação disso aqui, quando é muito mais simples. Qualificação. A qualificação ela vai ser um instituto prévio, onde você vai determinar ali qual é o objeto de conexão, qual é o instituto que vai atrair aquele elemento para aplicação do direito. Me explico. Se a gente entende o objeto de conexão como a matéria, eu vou falar qual vai ser o direito a ser aplicado pelo instituto previsto nele. Então, ele antecede ao próprio julgamento. Então, a qualificação é um ato que antecede o julgamento para determinar qual vai ser o direito aplicado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem for assistir a nossa aula de sábado. Esse aqui é o professor Eduardo. O professor Eduardo vai estar presente. Fala, pessoal. Boa noite. Dando boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. A galera que está dando boa noite é que eu estou com fone. Mas ele vai estar falando sobre direito penal, então o meu sócio vai estar no sábado, lá no passeio da OAB. Eu não vou conseguir fazer o Cicerone dele, mas vão lá e recebam ele, sabe que é o ferinha do baile do direito penal do escritório, não sou eu. É ele que é o monstrão do direito penal. Então, recebam ele muito bem na aula de sábado. Tranquilo? Felipe é generoso. Não, gurizada é. Pessoal, até sábado. Um abraço para vocês. Boa aula com esse monstro. Ficou sem bola, né? Também tava gritando ali, né? Foi mal. E o bullying aqui no escritório também sempre acontece, né? Claro que é um ambiente muito tranquilo. Então, gurizada, só retomando, né? Pra gente não perder o fio na meada. Bem, então, sobre a questão da qualificação, é um elemento prévio, onde a gente vai falar sobre qual direito a ser aplicado. Então, antes mesmo do juiz verificar o direito, antes mesmo da gente ter a discussão do qual o direito, a qualificação ela tem essa intenção, de determinar qual vai ser os elementos que atraem o tipo do direito a ser aplicado. Seja o objeto de conexão em razão da matéria, ou então das hipóteses acerca do elemento de conexão, seja lex fori, seja seja em razão da execução, do ato ilícito realizado, beleza? Então, qualificação é esse instrumento antecedente para verificar qual vai ser o instrumento jurídico a ser aplicado, ou direito externo ou interno. Sobre a ordem pública, é exatamente a lógica que o Enio já tinha falado, no sentido de, gente, se ofende o ordenamento jurídico alheio, obviamente, aquilo ali não vai atrair a compatibilidade. Então, a ordem pública ela é compreendida como aspectos fundamentais de um ordenamento e a própria estrutura do Estado. Então, se a gente fala de uma matéria de ordem pública, a gente fala muito isso em processo civil. O que é ordem pública? Por exemplo, gente, a competência para julgar é uma matéria de ordem pública. A prescrição é uma matéria de ordem pública. Porque o juiz ele não fica adstrito à vontade das partes para poder decretar a prescrição. Quer dizer, é uma matéria que excede o interesse das partes. Então, a gente tem isso, o interesse social, o interesse da estrutura como um todo. Então, por isso que a gente fala de ordem pública. O reenvio, se vocês olharem nas doutrinas como um todo, e até o Portela é um pouco mais complicado nisso aqui, o reenvio nada mais é do que a possibilidade de analisar uma ótica. Eu posso pegar aquela discussão,
passar para um terceiro e aquele terceiro verificar sobre as hipóteses de incidência daquela norma e aí me devolve. E aí me devolve falando sobre qual direito deve ser aplicado. Então, eu vou analisar direitos externos, analisar aplicações externas, atraindo um país estrangeiro ou um terceiro que nem esteja, às vezes, na discussão, para verificar como que é aplicado aquele direito. Qual seria a incidência daquele direito. Então, o reenvio nada mais é do que um feedback, uma devolutiva, uma análise de uma circunstância alheia para ver qual direito que vai ser aplicado. Beleza? Macete, bizu, qualificação. Prévio, ordem pública, fundamental. Reenvio quando eu tenho o palpite ali de um terceiro, uma análise de um direito estrangeiro para verificar qual vai ser a incidência do direito naquele caso em concreto. Tranquilos? Tranquilo, professor. Deu para entender. Tranquilo. Show. E, por fim, o direito adquirido. E o direito adquirido, gente, a gente sabe que o direito adquirido vai estar inerente à segurança jurídica, daqueles 3 elementos, ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. É aquilo que consubstancia no seu direito de algo. E ele vai ser interpretado aqui com uma cautela. Por que de cautela, professor? Porque o direito adquirido de um Estado não necessariamente vai ser o direito adquirido em outro. E a gente já falou um aqui. O casamento poligâmico é um direito adquirido em outro país que, quando se for analisado dentro do ordenamento jurídico brasileiro, não vai poder ser o quê? Assimilado. Não vai poder ser aceito. Por quê? Por total inaplicabilidade, colisão entre os preceitos normativos internos e o preceito normativo estrangeiro. Então, quando a gente fala de direito adquirido dentro do nosso ordenamento jurídico, no âmbito do direito internacional, você tem que entender com certa cautela. O direito adquirido em um local não necessariamente traduz na necessidade de um direito adquirido em outro país. Tranquilo, gurizada? A palavra é ponderação, né, professor? Ponderação. Em direito internacional, ponderação vai ser sempre, sempre fundamental. Tranquilos? Tranquilo, professor. Deu para entender. Gurizada, alguma dúvida sobre o tema? Mais na hora da prova. Exatamente. Mas essa parte é bem simples. Ela é bem inicialzinha. Vocês vão ver que ela é muito mais fácil de aplicação do que está aqui no conceito. Vocês vão ver que quando a gente for abordar a LINDB, e eu pretendo fazer isso na aula que vem, eu vou pegar os artigos da LINDB e aí vocês vão ter assim, professor, isso aí é um negócio lá do fórum, né, do local da coisa. Isso aí é do imóvel. E aí você vai identificar. Professor, eu preciso saber especificamente sobre o rei citar os termos em latim? Não precisa necessariamente. Vocês vão pegar isso com o tempo, vai ser mais rápido. Né? Até porque você já deve ter estudado sobre tempos, regictactum e esses afins. Esses dias eu estava vendo um negócio com relação ao direito administrativo aplicado na França, né? Que lá eles têm uma esfera a mais que a nossa, né? Além eles têm a administrativa, é isso. Então, aí aqueles atos, por exemplo, que ocorrem no direito administrativo deles lá, é tipo um ato, se ocorrer um processo dentro do direito administrativo, ele funciona quase que como um processo judicial que acontece. Sim, ele faz coisa julgada. Eu achei muito legal aquilo lá. Só que a gente sabe que existem os processos administrativos aqui dentro do Brasil e que eles podem ser questionados dentro do poder judiciário. Assim, e tendo visto o aspecto do direito internacional e o direito privado, assim, direito internacional privado. Se a gente fosse ver algo que foi julgado numa matéria francesa dentro da esfera administrativa com relação à aplicabilidade de algum direito brasileiro, a gente levaria em conta essas questões do processo administrativo de lá? Desde que seguisse todo o trâmite processual inerente, aí você vai lá no 960 e vai verificar sobre as hipóteses de homologação de sentença estrangeira. Não ofenda a ordem pública, respeite todo o devido processo legal. Só para sempre sob jurisdição do STJ, né? Isso. Para revalidação, né? Fala, Eliane. Só porque eu vou sair da sala daqui agora, só uma pergunta. O senhor já sabe a data da prova, quando vai ser? Muito
provavelmente daqui a 2 semanas, mas aí eu preciso só da estipulação da coordenação para verificar como que vai ser instruído isso daí. Pois é, mas antes de eu ter sede essa prova